Graça e paz, estamos começando mais um programa Bem-vindo Visitante e nessa noite estamos tendo a honra de receber nosso querido amigo pastor Anderson Luiz, que está conosco aqui. Pastor, primeiramente suas considerações, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Fala conosco nessa noite aí, pastor. Primeiramente, eu quero desejar a todos uma boa noite, né? Que Deus possa abençoar a todos que estão nos ouvindo, né? Como o pastor Elidson já me apresentou, meu nome é pastor Anderson Luiz e eu quero aqui poder, essa noite aqui, juntamente com os amigos aqui, estar, né, compartilhando um pouquinho do que Jesus ele tem feito. Amém, pastor. Eu queria fazer aqui algumas perguntas que com certeza quem está nos vendo vai compreender um pouquinho melhor da vida ministerial. Pastor, fala um pouquinho da sua história ministerial. Quantos anos o senhor está nessa estrada aí? As experiências ao longo desses anos que o pastor tem vivido. Compartilha conosco essas experiências aí, pastor. Bom, primeiramente, eu sirvo a Deus desde berço, né? Eu sou nascido e criado no Evangelho, graças a Deus. Nunca me afastei, não experimentei mundo, então essa coisa eu não entendo muito disso. Ex alguma coisa nunca foi ex nada. Graças a Deus não. Mas eu louvo a Deus porque eu fui chamado desde muito novo. Eu prego, na verdade, desde os 13 para 14 anos, né? Fui levantado, fui ordenado a evangelista no ano de 2003 para 2004. E em 2009 a gente alçou o cargo, né, a função pastoral. E desde então a gente tem auxiliado o nosso pastor lá na nossa igreja onde congregamos, né, e também feito o ID do Senhor, onde ele tem nos levado. Nós temos ido falar do Senhor com muita alegria e durante esses anos a gente tem visto Deus trabalhar de uma forma extraordinária no campo missionário. E eu só tenho a agradecer a Deus porque não é eu, é Ele que nos escolhe, não é verdade? Pastor, como é que começou esse ministério? Porque tem muitas pessoas, às vezes, que estão nos vendo agora, que às vezes tem a dúvida, né, de entender o chamado. Primeiro, vamos tirar qualquer expectativa que você esteja nos vendo. Não tem glamour em ser pastor, né? A vida pastoral é uma vida de abnegação, é uma vida que o pastor, ele, quando entende o chamado, ele vai se entregar ao chamado, ele vai se preparar. Eu queria que o pastor Anderson falasse um pouquinho sobre essa vida ministerial. Ela tem aquela frase que a gente costuma dizer, os prazeres, as alegrias que o ministério nos traz, mas só quem vive isso sabe as delícias e as dores de viver o que vive como pastor. Então eu queria saber do senhor, pastor Anderson, como é que tem sido tudo isso ao longo desses anos na sua vida? Então, grandes patamares exigem grandes responsabilidades. E muitas pessoas acham, né, que a gente só prega, viaja, e não é bem assim. Eu já pastoreei igreja, sei como é que é a vida de um pastor, porque eu já passei por essa situação de estar pastoreando igreja, apesar de hoje não estar pastoreando, mas sou um copastor na minha igreja. Eu vejo lá as lutas que o meu pastor passa e pastores amigos, né, que a gente conhece, a gente fica sabendo, até auxiliando também em oração e com alguns conselhos também. É uma vida que não tem glamour nenhum, a verdade é essa, porque inclusive foi como estávamos até falando numa conversa em reservado, eu e o senhor, sobre a questão de fazer certo. Quem quer fazer a obra de Deus de forma correta, de forma certa, vai sofrer mais dores do que todo mundo, não é verdade? Quando a gente se dispõe
a colocar a nossa vida, porque não é só a nossa vida, é a vida da nossa casa, é a vida da nossa família. E muitas vezes a gente tem mais tempo, o nosso tempo é mais voltado à igreja do que para a nossa casa. E se a gente não tiver uma casa estruturada que venha entender e que venha estar debaixo do mesmo propósito que o nosso, a gente vai naufragar, a gente vai falhar, a gente vai errar e a gente não vai ter o suporte necessário. Então, quando o Senhor ele me chamou, a priori, era para apenas estar pregando e indo para lá, indo para cá e tendo muitas referências pregadores. E eu achava que isso era glamour. E nem ser pregador também é glamour, não, porque é uma vida difícil, é uma vida dolorida, porque o campo mói, o campo bate, o campo nos ensina. Mas quando eu olho para os frutos que a gente colhe de todo esse sofrimento, a gente olha para trás no final e vê que vale a pena. Compensa, né? Compensa, com certeza. Parece que não, mas compensa. Compensa porque aquele que está fazendo o trabalho para Deus com sinceridade, apesar do que o pastor falou e é verdade, o pastor que faz a obra com sinceridade, ele vai sentir, ele vai sofrer, mas também ele vai sentir o prazer da conquista, o prazer de uma pessoa que chega na igreja, às vezes quebrada, e você tem um prazer, a oportunidade de ajudar essa pessoa e ela se colocar de pé. Então tudo isso acaba trazendo aquele retorno, porque o retorno é esse, o retorno não é outra coisa. Verdade. Né? Quando você olha, que as pessoas acham que as igrejas elas são aquilo que elas são pintadas aí nas mídias sociais. A igreja do Senhor, na sua maioria, não são ricas. Verdade. São igrejas, na sua maioria, de médio para humilde, e essas igrejas maiores, elas dão uma impressão de que o evangelho é aquilo ali. Mas eu costumo dizer aqui na igreja o seguinte, quando a gente olha para a Bíblia nunca falou que é a maioria que vão ser salvos. Verdade. A Bíblia sempre coloca até uma conotação percentual, que se você olhar das 10 virgens, 5 estão prontas e 5 não estão. Um no campo está pronto, o outro não está. Verdade. Populacionalmente falando, a gente tem mais de 8 bilhões de habitantes. 3 bilhões e poucas pessoas são muçulmanos, quase 2 bilhões de católicos, só a gente já passou da metade. Uhum. E se a gente for olhar para o mundo de uma maneira geral, muitas religiões, muitos segmentos, Sim. E a gente pensa assim, bem, e o cristianismo? O cristianismo, a gente olha para o mundo e a gente vê que a obra do Senhor ela está prosseguindo, ela está avançando, mas ainda tem muita coisa a se fazer. Sim. E a ideia de que as pessoas têm, que é glamour, que está todo mundo ali bem, essa não é a realidade do Evangelho. Verdade. Né? Mas, pastor, eu também queria lhe perguntar quais são os desafios que se impõem hoje para um pastor, para o ministério, diante de tudo que a gente tem visto, porque hoje, assim, a gente fala 20 anos atrás, a gente não tinha mídias sociais, né? A gente não tinha esse aparato todo que tem, todo mundo tendo opinião, todo mundo pastoreando no YouTube, mas, na verdade, o desafio que se impõe para o pastor hoje, e se ele não entender isso, ele acaba ficando meio que para trás. O maior desafio hoje para um pastor é ele conseguir conquistar confiança do povo. Porque a gente olha para o povo hoje e vê o povo muito desacreditado. Verdade. Da igreja, acha que porque um fez coisa errada, todos fazem, acha que porque um está lucrando milhões, bilhões, todo mundo também participa disso. E o mais difícil hoje é você ter a confiança dessas pessoas, porque muitas pessoas querem ir a uma igreja, porque querendo ou não, as pessoas ainda têm dentro de si o seguinte: eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma luta. O primeiro lugar que ela pensa em ir é ainda em uma igreja. Contudo, qual igreja que eu vou? Qual lugar que eu posso ir? Qual lugar que eu vou que não se fale só de dinheiro,
que não se fale só de... que não tenha só aquelas revelações doidas, malucas que tem por aí? Qual o lugar que eu posso ir, que eu posso confiar a minha família a um pastor que não seja um charlatão, não seja um 7-1, porque a pessoa não pensa só nela, ela pensa na sua casa. Eu sou assim também. Como é que eu vou congregar num lugar onde eu não posso confiar a minha família àquele pastor? Então hoje, você ter a confiança das pessoas hoje, convergir para ser essa confiança é muito difícil. Então o trabalho mais árduo hoje é justamente esse. A pessoa ela vai, mas ela entra com aquela desconfiança, ela fica ali, e só depois de muito tempo você provando que não faz parte daquele meio, você consegue conquistar a confiança. Mas ainda assim é muito difícil, porque é um trabalho de formiguinha, né? Aquele trabalho que você vai fazendo com um, mas até você ganhar aquele um, né, dá trabalho. Dá trabalho. Então o que eu vejo hoje pela mancha que muitos têm deixado por aí é justamente isso, é você conquistar a confiança. E isso passa muito por conta dos escândalos que nós vemos hoje. Então, a meu ver, hoje passa muito por isso. Pessoas sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a igreja, pessoas que têm igreja, mas não têm compromisso com a igreja, pessoas que pregam Deus, mas não têm compromisso com Deus, pessoas que falam o nome evangelho, mas não têm compromisso com o verdadeiro evangelho. Então, quando olhamos para isso aí vai quebrando a confiança. Antigamente, você falava, ó, eu sou crente. Um exemplo. A pessoa ela não poderia não ter estudo, mas quando ela ia para uma fila de um emprego, a primeira coisa que a pessoa que estava recrutando, ela perguntava você é crente? Sou crente. Então vem. Você entrava na frente de todo mundo. Por quê? Porque ser crente era ser alguém digno de confiança. Trazer essa ideia de sinônimo de que aquela pessoa é uma pessoa correta. Justamente. E hoje em dia as pessoas elas estão colocando muito em prova isso, né? Se aquela pessoa, por quê? Porque ela vê que determinada igreja, líderes estão fazendo isso, então todo mundo na igreja está sendo assim. Sim. E uma das coisas que é complicado da gente falar nesse tempo é a mistura com a política, né? Justamente. Esse é um tema sensível para nós, para a igreja. Sim. Porque a gente está vendo pessoas se envolvendo na política. E a igreja, obviamente que ela precisa ter, porque se a gente for olhar na Bíblia, Daniel foi um homem político, José foi um homem político, mas esses homens foram chamados para isso. E eles mudaram o curso. Sim. José lá no Egito, Daniel com os medos e com os babilônicos. Eu acho que isso também é a pessoa entender que, pô, se você foi chamado para isso, meu amigo, é difícil misturar as coisas. Né? É bom que o cara consiga se dedicar àquilo para que ele seja um cara que traga uma representatividade, aí sim, no sentido positivo da igreja, e dissocia a figura pastoral. Sim. Porque a figura pastoral ela acaba sendo muito queimada com isso. Perfeito. Mas, pastor, eu queria também lhe fazer uma pergunta, duas perguntas já emendando, né? Primeiro, o que o senhor pensa para o futuro em relação a esse ministério, a vida pastoral, aquilo que as pessoas imaginam de um pastor, e também o senhor trazer aquela sua mensagem final para todos que estão nos vendo aqui, sobre esse papo que nós tivemos aqui, é um bate-papo, para a gente poder trazer aqui no momento que nós temos aqui, reflexões rápidas, para quem está nos vendo aqui possa extrair, aprender, né? O pastor Anderson aqui é um pastor de muitos anos de campo, de ministério. Deus já levou ele para muitos lugares aqui no Brasil, fora do Brasil. Então eu queria que o pastor falasse. Bom, os meus planos para o futuro é eu poder pegar minha família e ir para a beira da praia descansar. Mas os nossos planos não são os planos de Deus.
E a gente entende que ainda tem muita lenha para queimar, a gente ainda entende que tem muito chão para percorrer, a gente entende que tem muitas almas para serem ganhas para o reino. A gente entende que a obra não para, o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso vai ser no céu. E aquilo, chamado vocação pastoral, não é como um trabalho de CLT, que você trabalha 30 anos e depois você tem a garantia de que você está coberto a sua vida, né? Da aposentadoria. Não, enquanto estivermos vivos, respirando, com o chamado que o Senhor nos deu, é uma oportunidade que Ele nos dá para estar ganhando vidas, resgatando almas. O meu projeto para o futuro, eu conversando com a minha esposa, a minha esposa, ela fala comigo assim: eu sou doida pra cuidar de gente. Aí eu falo: não, você é doida pra me botar na prova. Porque se cuidar de gente, a gente entende aonde vai dar. Eu falo: não, você é doida pra me colocar na prova. E a gente começa a rir, mas os nossos planos pro futuro, a minha casa já sabe que a gente ainda vai fazer muito a obra, a gente ainda vai para frente, planos futuros, se Deus assim permitir, está pastoreando, mas isso é algo lá para frente, se Deus quiser, né? E se Deus permitir. Se Ele não quiser, a gente vai ficar só pregando, mas a gente entende que não é isso. A gente entende que Deus ele tem algo com as nossas vidas, porque a igreja hoje precisa de diferenciais. A gente tem muito do mesmo, né? A maioria, e aí não é fazendo crítica à igreja A, igreja B, igreja C, não. Mas se a gente for fazer uma junção, a gente tem muito do mesmo. Muito poucos lugares que se salvam, né? Que você pode confiar a sua família, que você pode entrar e dizer: eu tô amparado por uma igreja, eu tenho um pastor de verdade. E aqui já vai um conselho a aqueles que estão nos ouvindo, que não são crentes, que não são evangélicos, mas gostam, né? A IMA1 é uma igreja que é uma igreja e tem um pastor que é um pastor. E inclusive, se eu não estivesse congregando, eu congregaria aqui. Com certeza, né? Porque é uma igreja que a gente vê pessoas de Deus e hoje em dia é muito difícil. Então, eu já falei com Deus: se o Senhor tiver uma obra na minha vida para eu ser mais do mesmo, deixa como eu tô, quietinho, na minha, recluso. Mas se o Senhor me chamou para uma obra que irei fazer um diferencial e o teu nome ser glorificado, eu faço igual a Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim e estou preparado. A palavra final que eu tenho para dar é uma palavra que eu gosto muito. Quando Daniel ele está lá em Babilônia, ele por um tempo ele fica esquecido. E é necessário Deus dar um sonho a um rei. E o rei ele procura: eu quero alguém que me interprete, eu quero alguém que saiba. E ele pega todos os magos do Egito e ninguém pode dar o sonho a ele, a interpretação do sonho a ele. E de repente a mãe desse rei olha para ele e diz assim: olha, nos tempos do teu pai havia alguém aqui, há alguém aqui no reino que ele tem o espírito dos deuses e Deus fala com ele. Quem é ele? Eu nunca ouvi, eu não sei quem é, pode me apresentar ele? E a mãe desse rei vai até Daniel e ela faz uma pergunta para Daniel. Os anos se passaram, Daniel havia caído no esquecimento e ela faz uma pergunta para Daniel: Daniel, você ainda é o mesmo? E isso me chama muita atenção, porque quem foi salvo, regenerado, quem experimentou Cristo e quem vive o Evangelho, quem tem o Evangelho sobre a sua vida, os anos podem se passar, mas o caráter dele não muda, a vida dele não muda. Ele continua sendo idôneo, ele continua sendo reto, ele continua sendo santo, ele continua sendo fiel. E isso é uma palavra que eu pego para a minha vida, porque é uma pergunta que eu faço para mim todos os dias. Anderson, você é o mesmo de quando você começou?
Você tem o mesmo vigor, a mesma fome, o mesmo apetite de ganhar almas, de servir a Deus, de fazer para Deus que você tinha lá que atrás? nem Caleb, tô com a mesma força. Pode passar os anos que forem, mas eu ainda continuo com o mesmo sangue nos olhos para ganhar alma. Eu tô com a mesma força para poder servir a Jesus. Eu continuo com o mesmo ânimo de estar na presença do Senhor. Então é uma palavra que eu quero deixar aqueles que estão nos ouvindo, é uma pergunta que eu convido a você a se fazer. Você ainda é o mesmo? Quem é servo de Deus? Olhe para o teu antes e olhe para o teu agora, vê se você continua sendo o mesmo, tendo o mesmo ânimo, tendo o mesmo vigor de estar servindo a Deus, ou será que você só é mais do mesmo, ou só é mais alguém que acompanha a multidão? Será que já deixamos de fazer a diferença? Será que já deixamos de atrair, né, pessoas e começamos a andar na mão que todo mundo anda? Ou será que ainda estamos andando na contramão do mundo e servindo a Deus de fato e de verdade? É uma reflexão, pequena reflexão que eu deixo, né, para quem está nos ouvindo essa noite. Pastor Anderson, muito obrigado. Foi uma bela reflexão final agora. Tenho a certeza que todos aqueles que verão depois esse vídeo, né, falando aqui para vocês aqui, com certeza vão desfrutar, vão aprender. São ensinamentos aqui práticos da vida de um pastor. Daqui a pouco vai estar conosco pregando, então vai ser bênção pura. Pastor, muito obrigado. Eu Deus que abençoe. agradeço. Até uma próxima aí. Até a próxima. Diretor está ali no fundo ali, Alexandre. Deus abençoe, obrigado. Estamos encerrando aí esse nosso bate-papo aqui com, mais uma vez, um visitante ilustre aqui conosco. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.